Tenha fé e paciência. Ao chegar em casa, depois de haver assistido a uma ópera, certa senhora abastada notou que havia perdido a joia que usara em seu vestido. Além do grande valor financeiro, o broche era de inestimável valor sentimental, pois o havia ganho de seu esposo. Mandou que o seu chofer procurasse no carro e na garagem, mas não a encontrou. No dia seguinte, depois de uma noite de insônia, telefonou para o teatro e explicou a situação. Foi gentilmente atendida por um funcionário que pediu-lhe para aguardar alguns instantes ao telefone, enquanto ele iria verificar com o administrador do teatro. Vendo que o funcionário demorava para voltar com uma resposta, seu marido, que neste momento estava ao seu lado, disse-lhe: "Deixe de ser boba, mulher. Não fique perdendo tempo ao telefone. Você nem sabe se perdeu o broche no teatro. Mesmo que tenha sido lá, qualquer pessoa poderia tê-lo achado. E se por acaso algum funcionário do teatro o achasse, você acha que ele iria contar isso para alguém? Claro que não. Iria ficar com ele. Aceite o fato, mulher. Broche já era. Esse broche já era." Sem poder argumentar e já impaciente, desligou. Minutos depois, o funcionário voltou alegre ao telefone, mas não pôde informá-la que sua joia havia sido encontrada nos corredores do teatro e estava bem guardada no cofre à sua disposição. Como ela não havia revelado seu nome, endereço ou número de seu telefone, foi impossível encontrá-la e a joia ficou lá por muitos anos até ser leiloada. Salmo 40, versículo 1, diz: "Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro." Como é bom ter paciência e esperar no Senhor. Não desista, tenha paciência, que na hora certa Deus vai te revelar coisas maravilhosas. Aprenda uma coisa: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Boa semana a todos. Obrigado. João, carrega o microfone para nós. Tem pauta aí para hoje? Quem tem pauta aí hoje? Opa. Vai com o Carlos ali. Vai. Já dobrou, vai com o João aí. Vai. Vago, aliás. E-social. E-social. Tem falta? Espera só um pouquinho. Tem falta? Ele já falou, é social, vou falar sobre a social. Então peraí. Aqui, ó. Wagner e Zé Walter. Você mora aqui, ó. Valdeci. Vou dar a pauta para você. Não, você estava de férias? Você estava de férias? Estava. É uma empresa que quer ser locada. Quer ver se há a possibilidade de fazer a locação da empresa. Por locação aqui. Alô. Ué, qual é a sua pauta, Hélio? Você falou. Não falou, não? Espera aí, tá correndo aqui. Espera aí, vai lá, Pedro. CNPJ baixado. Locação. Carlos. Sublimite do Estado. Para a empresa que tem inscrição estadual, ela tem faturamento e tem serviço. Que rolo que vai dar? Carlos. Arnon. Contrato de escritório de advocacia. Advogado. Falta vocês? Não, senhor.
Vamos para o Carlos. Não, pro Vamos para onde? Wagner. Wagner. De novo? Ah, peraí. Não tem? Acabou as pautas? Acabou. Acabou? Geral. Peraí. Pois é. Antes de entrar nas pautas aqui, eu vou passar a palavra aqui para o Ronan aqui. É tema livre? Porque depois eu tenho uma para te falar, para te perguntar. Vai lá. Boa noite, colegas. Foi nos pedido, inclusive o Hélio, sobre o benefício social, se nós tínhamos alguma novidade a respeito disso. Então, é o seguinte, conforme isso sempre foi as minhas colocações, desde o início da criação desta taxa pelo sindicato. Nós estivemos lá na FEComércio no dia 8 de novembro agora. Nós quem? Otávio Júnior, representando o Conselho de Contabilidade, o Edson Cândido, representando lá o SESCOM, acompanhado da Sucena. E a minha pessoa representando o Sindicato dos Contabilistas. Nesta reunião da FEComércio, que ela foi lá presidida pelo Edgar, o Edgar, acho que é o secretário-geral lá da FEComércio, que estava representando o BAIO. Estava presente também, eu calculo mais ou menos uns 20 sindicatos, ou mais um pouquinho, nesta reunião. Essas entidades, o SESCOM e o Conselho de Contabilidade e também a nossa pessoa, nós fomos lá simplesmente sem entrar no mérito da constitucionalidade ou não do benefício social, falando sobre a responsabilidade solidária dos contadores, em que diversos sindicatos vêm apondo nas convenções. E isto lá ficou bem claro, inclusive, na colocação do Edgar, representando o BAIOC, com todos aqueles sindicatos ali presentes da FEComércio, ele disse, palavra de Edgar, olha, o leite derramou, os senhores não poderiam ter colocado isso. Agora, há tempo de se considerar um erro ter chamado o contador na responsabilidade solidária. E a assessoria jurídica, inclusive, nas colocações, a gente ficou. Pode, inclusive, esse sindicato que chamou ali a responsabilidade solidária do contador nas convenções ser apenado por danos morais e materiais ao contador que, por acaso, for prejudicado ali naquela cláusula. Certo? Então, é aquilo que nós colocamos, aquilo não se devia colocar. Com referência a este pagamento do benefício social, inclusive foi bem questionado lá por todos presentes, inclusive pelo representante lá, o presidente da mesa, o senhor Edgar, sobre as empresas que está por trás disso aí. É a tal Gestar e a outra, o PS, o PC, mais ou menos por aí, duas empresas, a Gestar e uma outra. Então, que essas empresas pegou essa situação, este contrato com o sindicato, com uma taxa aí de 18,5% da receita do sindicato. Então, foi bem questionado, lá foi público, isso deve estar gravado, bem questionada a atitude dessas empresas, a maneira de se colocar. E nós, inclusive, nessas convenções, que se criou essa taxa de benefício social, numa situação dessa, sem maiores relevância e sustentação jurídica. Então, colegas, eu, aqui, no meu nome, contabilista Ronan, na minha pessoa, eu digo, continuo vendo inconstitucionalidade nesta cobrança. A cláusula do sindicato já está abusiva, isso já acabou. Até o próprio sindicato disse que não podia fazer. Agora eu digo, é com referência à cobrança do benefício social. Inclusive, a FEComércio, naquele sindicato presente, falou, olha, senhores, presidente do sindicato, por que os senhores não vieram aqui conversar comigo, conosco aqui no FEComércio, para receber as devidas orientações, para não fazer uma coisa dessa? Não disse burrice, mas ele quis dizer o seguinte, para não fazer uma burrice dessa que vocês colocaram na sua convenção, entendeu? Não deveria ter feito isso. Criou-se uma taxa, essa empresa, realmente, pelo que eu percebi, ela não está na situação dela, não está nada boa, que essa Gestar e essa outra, não está nada boa lá na FEComércio. Entendeu, colegas? É o que eu quero dizer. Então, é aquilo as minhas palavras, eu, como se diz, eu fico feliz de foi aquilo que eu disse desde o início. Aquele contador que, por acaso, estivesse se sentindo prejudicado, entra na justiça contra o sindicato. Peça ali uma açãozinha de danos morais, materiais, quem sabe ele pode ganhar um dinheirinho bom, né? Não é que ele precisa disso, não, mas já que quer tirar do contador, vamos cobrar então.
Certo, colega? Só isso. Não sei se o Otávio Júnior lá presente, quer falar alguma coisa? Falei alguma coisa diferente, Otávio? Corrige. Boa noite a todos. Não falou nada Boa noite. além do que foi discutido lá. Só reforçando que nós não somos parte integrantes da Convenção Coletiva de Trabalho. E essa responsabilidade foi nos imputada de maneira, vamos dizer assim, aleatória, numa convenção coletiva de trabalho que se trata Sindicato dos Trabalhadores e sindicatos patronais. E atribui-se uma responsabilidade a uma terceira pessoa que não tem nenhuma vinculação. Aventou-se lá também de que essas convenções coletivas de trabalho, desse modo que foi formatadas, poderá todas elas ser anuladas de pleno direito. Ok. O Eduardo não estava lá, não, nessa reunião? Nós estávamos na casa dos patrão. Lá era sindicato patronal. Ok. Era patronal. Não teve o chamamento da classe laboral e nem teve o representante dessas empresas que estão tentando, com os outros sindicatos, que fazer com que eles aderem a esse sistema. Esses representantes não estavam também a isso daí. Uma questão muito boa também, que a gente tem que reforçar, que isso aí não é atribuição nossa, né? Não é o contador que tem que se ver com isso, é o empresário com a parte patronal e o seu sindicato lá para tentar resolver essa situação. Agora está muito difícil, né? Porque se já colocaram a primeira vez, vai ser difícil revogar essa situação. Ok. E, Ronan, você continua com o ideal, a jurisprudência, que não deve pagar essa... Sem dúvida, até pelo questionamento que se disseram lá, com referência às empresas gestoras dessa situação. Na verdade, eu continuo aqui, Ronan Pereira Pinto, eu digo que, embora não foi discutido isso lá, o mérito não foi esse, foi a responsabilidade solidária. Eu estou dizendo para meus clientes, faça a vista grossa. Agora fica a decisão dos senhores. Quanto ao Serasa, também não discutiu nada lá, não? Como? Quanto às cartas enviadas para o Serasa? Sim, essas cartas, é que eu estou dizendo, essas cartas que foram enviadas para o Serasa, cabe à empresa, inclusive eu conversei lá com a advogada da FEComércio, ela falou, eu realmente não posso advogar, mas isso aí, todos esses empresários que receberam essa carta e que teve prejuízo, entrar na justiça contra a empresa, a Gestar, é ela que veio essas cartas para o Serasa, entrar contra a Gestar, contra essa UPC, ou chamando solidariamente o sindicato, que assinou o contrato. Deve sim procurar a justiça para reparar os danos perdidos lá. Carlos, quer falar? Fala aí, Carlos. Concordo, Ronan, nós temos que estar juntos mesmo, né? E aqui eu quero pedir até perdão ao Otávio, que eu ia lá também, mas a Receita, uma senha de 8h15, me atendeu 9h25. Fui sair da Receita, já era quase 10 horas, enrolei, né? Eu fiz o compromisso de ir lá, mas não teve como ir. E é o seguinte, ontem eu conversei com o Zé Carlos, certo? Ele falou que os contadores que foram apenados, que tiveram, pode entrar a conta, porque eles não autorizaram a Gestar e nem a UPS fazer isso, certo? Então, inclusive, eles vão vir aqui. Era para ter vindo hoje, mas hoje não teve, conversamos ontem, aí ficou para a próxima terça. Na próxima terça nós vamos ter assembleia, né? E na outra parece que vai apresentar o E-Social, que vai ficar para dezembro. Mas eles querem vir aqui, conversar e falar, porque eles não autorizaram nenhuma empresa a colocar nome no Serasa e fazer isso, o que eles fizeram. Nem a Gestar e nem a UPC. Quem foi? O Zé Carlos falou comigo ontem, né, que vão vir aqui e vai falar que eles não autorizaram. Foi uma deliberação deles. Certo? Eu quero ver quem está falando a verdade, porque nós tivemos lá no CRC, aquele dia, né, e eles falaram que foi o sindicato que autorizou. Agora nós queremos ver, porque... Antes da reunião do dia 8, o presidente lá do Sindiloja lá ligou lá para a Sucena para conversar, queria ajustar os ponteiros lá, mas isso não deu certo, não. Não deu, deu certo, não. Então nós vamos trazer eles aqui, exatamente. Pois é, mas essa questão aí, eu acho que tem que ser tratada na diretoria para aprovar se eles podem vir aqui falar sobre isso. Exatamente. Aí a diretoria que vai decidir. Eu conversei com o Everal já sobre isso. Não, aí vai ser a diretoria que vai reunir isso aí, porque nós temos que
brecar essa situação. É. O cara vem cá e vem falar Não. falar mal da gente, igual foi a primeira Isso. vez aí. É isso aí, a gente não vai aceitar, não. Como contador, não vou aceitar E isso. eu falei pro Zé, eu estou do Aí, lado desculpa, dos meus colegas. Eu, como diretor desse sindicato aqui, eu não vou aceitar eles virem aqui e fazer proselitismo político Nem aqui eu dentro da também, nossa casa, não. né? Mas eles vão trazer, porque nós temos que ver, porque nós fomos apenados. Teve colega que perdeu a empresa. Não podemos deixar de jeito nenhum. E nós estamos juntos com a categoria, certo? Ok. Vamos ouvir o Ronan aqui novamente. Então, é exatamente isso que o Otávio falou, nós estamos juntos, que nós aqui, a diretoria, a gente olha o contabilista associado do sindicato. Junto nós estamos até secar o bagaço. Eu disse lá para o sindicato presente, nós nos sentimos um parceiro dos senhores, e os senhores não nos viram como parceiro. E não adianta vir dar com desculpa agora, não, porque eu tiro o seu pela culatra, você vem, com perdão da palavra, tirar o seu da reta. Mas não é por aí, assuma a responsabilidade. Então, é o seguinte, eu disse para eles lá, até o Edson pediu, olha, gente, nós não vamos bater muito, nós precisamos da harmonia. Mas eu falei, olha, não tem parceria nenhuma, senhores. Onde é que está a parceria aqui com os senhores? O senhor coloca o nosso nome como solidário, como contador. Eu cito um exemplo, nós temos um colega aqui, que ele recebia R$5.000 por mês de honorário de uma empresa, e a empresa tentou até colocá-lo numa situação difícil. Isso, houve um desgaste muito grande por irresponsabilidade de um sindicato que assina uma convenção daquela sem saber o que leu. Então, ele tem que pagar por isso. Falando em parceiros aqui, quem teve aquele problema que você faz aí de livro não autenticado aí, tem mais alguém aí? Tem? Não? É porque amanhã tem uma reunião com o Djalma. O Djalma está coordenando essa reunião através com o Rangel, no CRC, para que a gente encontre uma solução ou um modo de negociar, ou que o CEPAS venha entender a parceria que tem, porque acaba que a maioria dessas multas vai sobrar para os contadores, de não autenticar livro, né? Porque o cidadão, o empresário, o cliente paga os honorários e pensa que está tudo. Mas a gente está vendo a situação, está preta a crise, e não custa nada tentar amenizar isso aí através de um representante do CEPAS e através dessa reunião lá no CRC, para ver se consegue alguma coisa para amenizar esse sofrimento, essas coisas. Ok? Então, quem quiser ir lá no CRC, amanhã vai ser às 9 horas, né? 11 horas. Tá. Eu vou... Mas o refis está saindo para 31 de agosto. Quem foi autuado depois de 31 de agosto, não vai ter. Então... O fato gerador foi 1º de março de 2018. Nós abrangemos sim ele. Se eles entenderem a competência, tudo bem. Agora, se eles entenderem o fato da autuação, aí muita gente vai ficar de fora. Entendeu? Então, a gente pode analisar e verificar com eles se há essa possibilidade deles fazer uma normativa esclarecendo melhor e se... porque o decreto saiu, mas ainda não se fala nada disso, né? Ainda não está na prática. Então, vamos ver se está na prática, ok? Daqui um pouquinho. Vamos lá com o Wagner agora. Fala do E-Social. Então, se você permitisse, eu queria só reportar uma questão aqui de um colega meu que aconteceu no final de semana no escritório dele. Segundo ele, assim que chegou na segunda-feira no escritório, foi ligar a máquina no servidor, detectou que o hacker entrou no escritório e pegou os dados do banco de dados todinho, tá? E a salvação deles, que tinha um backup, né, que fazia o backup do sistema, mas o pessoal passar e-mail solicitando R$20.000 do banco de dados do escritório. Então, isso é para a gente ficar atentos, né, com o nosso escritório. A minha pergunta... Mas, geralmente, esses hackers mexem com pessoas grandes. Esse cidadão aí... Pois é, judiar de pobre, o cara já está danado. Não, o escritório lá não é pequeno, o escritório é um porte de 150 empresas que tem no escritório lá. Né? Então, 20 mil dá para pagar. Ok. Fala aí, Wagner. A pauta eu quero saber a respeito do E-Social, se empresas inativas têm a obrigatoriedade de entregar o E-Social. Me parece que ele vai funcionar igual a GFIP.
O primeiro, sem movimento, vai ter que entregar. Depois, se não tiver movimento durante... Só quando tiver movimento novamente, entrega, fazer novamente. Pois é, o cadastro. Porque não tem nada mais para informar, só o cadastro, não tem movimento. E em janeiro do outro ano, entregado novamente. Ok? Zé Valdo, você queria uma pechazinha aí no E-Social? O Carlos até levantou uma leve. Terça-feira que vem vai ter assembleia, Veraldo? Tudo bem. Justamente, eu estava preocupado com o seguinte. No dia 20, até o Everaldo se comprometeu de colocar no site, nós vamos ter, nós do comitê gestor do nosso programa, vamos ter uma tira-dúvida, um esclarecimento dos erros que mais aparecem. Quem é que vai estar à frente? A Genésia, ela está muito afinada nisso aí, está sempre procurando os cursos, tudo. Eu acredito nela, que ela vai nos trazer coisas boas. Então, todos nós que pudermos estar presente, nós vamos ter nossas dúvidas sanadas, acredito, né? Porque muitas vezes as nossas dúvidas, elas são por um relapso nosso e tal, e que vai acarretando dúvidas e dúvidas. E ela já formatou tudo isso aí, então nós pedimos a todos que venham, e também, nós já estamos na época do Natal, pedindo para, por favor, quem puder, trazer um alimento. Ela tem uma entidade sem fins lucrativos que ela olha, e também a gente espera que vai chegar coisas que dá para repartir para mais alguma coisa, algumas cestas. Correto? Então, terça-feira que vem... Não, terça-feira 27. Não. Dia 27 é que vai ser a Assembleia, né? Assembleia, Então, terça-feira que vem, dia 20, nós estaremos aqui e vamos tentar tirar todas as dúvidas do E-Social. Ok? Obrigado. Okay. Registrar a presença aqui do nosso presidente da ASPECOM, vice, mudou, fez o rodízio. Doutor Júlio, um prazer estar por aqui. Okay? Tá querendo fazer uso da palavra? Tem algum recado aí? Ok, então. Então, vamos para frente aqui com... Esqueci, Valmir. Valdeci, pô. Não, Locação. É o seguinte, eu tenho uma empresa lá que ela é clínica veterinária. Inclusive a dona lá é veterinária. Só que ela, pelo que eu entendi, ela tem um colega querendo alugar lá a empresa dela. E eu queria ver se há possibilidade disso acontecer, como é que formaliza. Se, né, eu até então eu não sabia que poderia fazer isso. Vamos ouvir o nosso advogado Ronan aqui. É o seguinte, eu não vi, acho que não tem na legislação nenhuma base legal, fundamentação legal de que o cidadão loca-se uma empresa constituída pessoa jurídica. Eu digo isso, que isso até cabe, isso até é uma ilicitude, cabe até um processo, certo? Isso é crime, fazer-se isso. Inclusive, constituir empresa em nome de pessoas que não têm nada a ver com aquilo, não laboram com aquilo, não participam daquilo. Então, não existe esse caminho, locar empresa, certo? Nós, como contador, nem podemos, digamos assim, discutir-se isso. São as colocações, tá? Não tem base legal nenhuma, não existe e é crime. Mas e o arrendamento? Também não? É só nós olharmos lá no Código Tributário Nacional, né? É claro que são N artigos que tem, e no DNRC, Departamento Nacional do Comércio, que a gente vai encontrar, certo? Agora, é claro que eu acho que lembrar que agora aqui, né, com 54 anos, lembrar todos os artigos não é mole, mas está lá, viu? DNRC e também no Código Tributário Nacional, sabe?
Divina que falar aqui. Espera aí, deixa a Divina falar ali. Espera aí. Boa noite. É o seguinte, talvez a informação não foi essa. Ele quer fazer uma cessão de uso da marca, ele pode. Suspende-se a empresa dela, ele pode pegar o fundo de estoque, transferindo todo o know-how dela, e ele pode fazer uso dessa marca. A Iveste, a Pert, ela faz, é tipo uma franquia. Eu estou falando assim, mais ou menos assim. Aí o que acontece? Ele vai assumir o fundo de estoque, o local e a marca dela, vai dar continuidade. Mas a empresa constituída deverá ser no nome dele, usando a marca dela, e pode até pegar o fundo de estoque dela se ela quiser. Mas a empresa dela é impossível, porque a responsabilidade dela, tributária, civil e social da empresa, é dela. Ela não vai deixar alguém trabalhar no nome dela. Não é verdade? Mas isso que ele quer fazer. Ele não quer alugar a empresa dela, ele quer fazer um uso e cessão da marca, trabalhar naquele local lá e dar continuidade ao negócio. Vamos ver o Ronan aqui. Então, novamente. aí eu respondi a pergunta conforme foi formulada. O cidadão quer locar a empresa. Eu respondi desta maneira. Agora eu quero dizer, essa outra situação que foi colocada de fazer-se esta parceria, você diz para a pessoa que está locando aquela empresa que ele vai assumir todo o ativo e o passivo da mesma, certo? Todas as pendências que tiver serão assumidas por aquela. Certo? É isso aí, Valdecir? É? Ok. Vamos lá com o Pedro, lá. Vamos falar CNPJ baixado. Certo. Gente, eu tive uma empresa, né? Aliás, nem cliente meu não é. Ela foi baixada por omissão de declaração. Né? Aí eu pedi para pegar o relatório de pendência lá na Receita e não tinha, não saiu declarações, a gente só tinha débito. E diz que foi baixado por causa de débito na Receita Federal. Isso para mim é novidade. Alguém já teve uma situação como essa? Ela foi baixada de ofício, então. É omissão de declaração. Hã? Omissão de declaração. Estou com o CNPJ dele aqui. Então, o débito, a omissão de declaração gera débito. Certo? Mas se ele baixou, provavelmente esse débito, então, foi para o CPF. Como ela foi baixada por omissão de declaração, está aqui no CNPJ, né? Mas no relatório de pendência só sai débito, não sai nenhuma declaração, a Receita pode baixar o imposto por causa de débito? Deixa a Divina comentar aí. Você está com o CNPJ aí, é isso aí? Licença um pouquinho. Não. Eu ia falar aqui, vou repetir. Ela aqui, você tem uma solução. Ela não está baixada. Inapta é porque houve omissão de DCTF e houve omissão de DIPJ ou GFIP. Ok? O que você faz? Você vai pegar essa pessoa, qualquer contador, pode entrar no site da Receita Federal, fazer uma procuração eletrônica, papel, por colocar todos os serviços e traz aqui no sindicato, que é facílimo, em 2, 3 dias já está apto, ele entra lá com o procurador, né, no caso, o outorgado, faz tudo o que for necessário e ela se torna apta em média 5 dias, tá? Ela não foi baixada, ela foi inapta. Só retificando aqui, foi inapta. Só que a pessoa pegou o relatório de pendência para mim. E no relatório não falava de declaração, só de débito. Isso é normal? Mas o débito que contém aí tem o código do débito, não tem não? São vários impostos, né? PIS, COFINS, imposto de renda. Então, provavelmente, tem alguma DCTF que foi apresentada com PIS e COFINS. E deixou... E o rapaz perguntou se não foi baixo por causa de... Está inapto por causa de débito. Eu nunca ia falar isso. Não, é porque estava sem declaração, devendo. Então, ela pôs ela inapta, para justamente você procurar. Espera só um pouquinho. Colega, é o seguinte. Na verdade, isso é questão de interpretação. A situação dela está inapta na Receita Federal e com débito, certo? A situação é essa, legal. 2 problemas. Ela está inapta, tudo bem, deixou de cumprir as suas obrigações acessórias. Obrigações, fazer a declaração de imposto de renda, fazer DCTF, tudo bem. Deixou. Isso aí causa-se inaptidade da empresa. Certo. E, consequentemente,
está com débito. O fato dela estar inapta não quer dizer que ela não possa ter débito na Receita, não. Ela existe lá na Receita, a empresa. Entendeu? Ela existe, a empresa existe. Ela está inapta. Deixa eu só reformular a pergunta aqui. A Receita Federal pode colocar uma empresa inapta só por causa de imposto? Não, deixa eu falar para você. Ronan. Ela não está inapta porque está devendo, não. São duas situações. Uma, inapta. A outra situação, além de inapta, também com débito. Certo? É isso. Certo. Senhor Ronan, deixa eu... No manual lá do CNPJ, é o seguinte. Será declarada inapta a inscrição do CNPJ de entidade, pessoa jurídica, quando omissa a que, embora obrigada, tenha deixado de apresentar, por 2 exercícios consecutivos, declarações e demonstrativos. Não localizada, a que tenha sido... a que não tenha sido localizada no endereço informado do CNPJ, irregularidade em operação de comércio exterior, assim entendida a entidade que não efetue a comprovação da origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior na forma da lei. Aí está falando ainda, pode ser declarada inapta a inscrição do CNPJ da pessoa jurídica, omissa de declarações e demonstrativas, assim consideradas aquela por 2 anos consecutivos, os seguintes demonstrativos. Está a listagem aqui, tá? Às vezes não é a sua empresa que está. Certo. DIPJ, inativa, DEFIS, DASN, que é aquela declaração do Simples Nacional, CIMEI, DCTF, DIRF, ITR, GFIP, escrituração contábil, SF Contribuições, SF financeira, EFD fiscal, e assim vai elencando várias situações, entendeu? Então ela está omissa em relação a isso. Certo. Pode me passar o fundamento legal? É o manual do CNPJ. Você pega aí no site da Receita Federal ou senão no sistema Rede Sim. Certo. Só insistindo aqui na questão. Ele pegou o relatório da Receita Federal, o relatório de pendência, e não apareceu nenhuma declaração, só apareceu o débito. Passa o microfone para o Júlio aí, fazendo favor. Para aí, Carlos. Boa noite, prazer estar aqui novamente. Boa noite. É o seguinte, para ser bem rápido, fizemos isso numa empresa semana passada. Ela estava exatamente com a situação inapta. Ela não vai constar a declaração porque ela não foi enviada, conforme o colega Júnior já relatou. Ou seja, ela tem débito, conforme o Ronan falou, é uma situação. Não foi isso que levou à inaptidão. O que levou à inaptidão foi a falta de declaração por 2 anos consecutivos. Qualquer empresa tem, nem que for, uma declaração para enviar para a Receita Federal. Seja ela de inativa, DCTF, o DAS. Ou seja, deixou de enviar. Como é que se faz isso? A Divina já bem disse. Você vai fazer uma procuração eletrônica, vai puxar o relatório, vai ver quais são as declarações que estão sem enviar. Vai enviar 3 a 5 dias, conforme a Receita fala, vai sair a inaptidão. O débito você parcela ou paga à vista. Você vai estar com a empresa regularizada. Pronto, aí. Você vai ter 2 situações. Uma é porque não tem, é porque não foi enviada. E detalhe, quando você a enviar, ela não aparece, ela está inapta porque você não puxou o relatório da área. Quando você enviar, ainda vai ter outro presentinho, que é a multa pelo atraso no envio da declaração. Quer falar aí, Eda? Passa. Espera aí, passa aí. Boa noite a todos aí. Eu também passei igual o Júlio aí. A minha, além de fazer as declarações, igual o Júlio falou aí, tudo certinho, eu estava com um problema no cadastro, porque a empresa era muito antiga. Então, às vezes, no cadastro aí seu também, alguma atividade, que se a empresa for muito antiga, isso eu estou trabalhando com a hipótese que é coisa antiga, aí mudou a atividade econômica, que nunca mexeu, e aí lá ficou, né? Então, aí, a hora que eu mexi na atividade, regularizou tudo, aí voltou. Tudo ao normal. Fala mais aí, Pedro. Agora é a questão de baixada mesmo. Alguém já pegou, teve alguma empresa baixada por inexistência de fato? E como que faz para reativar? Insistência de fato? Inexistente de fato. Inexistência de fato. Alguém já teve uma situação como essa, conseguiu ressuscitar a empresa? Esse fato aí, de certo, é um fato novo. Viu?
Fala aí, Ronan. Deixa o Ronan. Colega, esta baixa foi na Cefaz, foi na Junta, na Receita Federal. Então, deixa eu explicar para você, o que é o fato? O fato é ter existido, ou seja, né? Como é que eu queria dar um exemplo para você aqui? A existência de fato. Ou seja, não existe lá no local. Tudo bem. De fato, ela não estava. Fato, juridicamente, ela estava. Certo? Ou seja, digamos assim, eu vou dar uma empresa não encontrada. A empresa não encontrada. Então, ela baixada de fato. Eu não sei se baixa-se uma empresa nessas condições. Né? Você está dizendo que ela foi baixada de fato. Isso é um fato novo para mim. Agora, o que é? Aí você está dizendo que foi na Junta Comercial? Não. Na Receita Federal. Eu acho que o fato... acho não. A Receita Federal tem que ter diligenciado o auditor lá na sede da empresa, constatou que ela não estava lá e baixou. Mas isso, para mim, é uma coisa que eu acho totalmente errado. Atípico, não deve ter acontecido isso. Certo? O fato é isso. Baixada de fato. Ela não existia no local e se encerrou. Só porque eu não conheço esse meio que os órgãos ou que os entes do Estado usam para baixar a empresa. Eu nunca vi isso. Sabe? Fala, Divina. Eu vou explicar. Ela existe de direito porque o CNPJ está lá. A Receita Federal, ela não tem autonomia de baixar uma empresa, porque quem cria é o proprietário, é o sócio. Aí, lá na Receita Federal, às vezes, por muito tempo, só está o nome dela e o CNPJ dela. Tudo está em branco. Então, ela inexiste de fato. Ela existe de direito, porque tem CNPJ, tem o nome da empresa, mas não tem data, não tem KNAI, não tem endereço, não tem nada. Por isso que é isso aí. Tem quadro social, nem nada. É o que eu disse, exatamente o que eu falei para você. Só tem o número do CNPJ e o nome, o resto não existe. Por isso que é inexistência de fato. E de direito... É o que eu disse. Ela foi constituída... viu, colegas? É o que ela foi constituída, mas tanto na Receita Federal quanto no local, não tem informações do fato dela estar lá. É o que eu disse para você. O Fábio achou alguma coisa ali. Fala aí, Fábio. Bem, tanto para a questão de baixa como inapta, você vai ver a Instrução Normativa 1634 de 2016. Lá no artigo 29, ela esclarece essa questão aí de inexistência de fato, onde lá no seu inciso 2 fala: inexistência de fato, assim denominada aquela que não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização de seu objetivo, inclusive a que não comprove o capital social integrado. B. Não for localizada no endereço constante do CNPJ e cujo representante legal no CNPJ não for localizado ou cujo representante do CNPJ, depois de intimado, não me indicar seu novo domicílio tributário. C. Domiciliada no exterior, não é o caso, né? D. Encontrar-se com as atividades paralisadas. E. Realizar exclusivamente a emissão de documentos fiscais que relatam a operação fictícia. Então, está lá no artigo que eu falei. Certo. Né? E também lá, mais embaixo, lá, com relação à inapta, a questão de restabelecimento de inscrição, tanto para baixado como inapto, certo. Você vai ver lá no artigo 34. Não, beleza. Okay. Beleza. Ok. Vamos ver com o Carlos aqui. Sublimite. Assustado com essa empresa aqui, peguei ela para contabilizar agora em março desse ano. Já estava enquadrado no Simples, né? Ela chegou com a receita dela maior é serviço, 97% de serviço. 97%. Mas como ela ultrapassou o limite de 3 milhões e 600, e ela faz venda, 3% é a venda dela, mas é serviço. Tem alguma coisa em relação ao Estado, por ela ter inscrição estadual? O Estado vai desenquadrar ela pelo sublimite? Ela compra de fora do Estado? Compra peças, às vezes, pouco. Deixa eu ir comentar, deixa o Everaldo continuar. Microfone aí, liga o microfone. Liga o microfone. A minha preocupação era o sublimite, né? 3 milhões e 600, né? O dispositivo legal soma a receita estadual baixa. com a do Estado para desenquadrar. A receita estadual quanto o serviço? É. Então vai enquadrar.
Esse mês deu 3.631.000. Então vai enquadrar. Falei, rapaz, você Deu os preços legal para nós, Fábio? Não, para efeito de enquadramento, realmente o serviço é contado. É contado, né? Então, quer dizer, com 3 agora, milhões... se ela tem necessidade de fazer compra fora do estado e compra muito, não, ela compra, tem que ter inscrição. Ela compra pouquinho, é tanto que a venda dela, 3%. O quê? Como assim? Porque você está aplicando, tem material aplicado no serviço. Exato. Então, o material aplicado você teria que tirar a nota de venda. Eu falei para eles, mas eles já vieram sim, com essa metodologia, não quis mudar. Eu tenho até um documento de compromisso deles. Porque certo? E eles querem continuar assim. É automecânica? Não, ela mexe com o toner. Torneiro. Toner. Toner, exato. Né? Compra toner, vende toner. Geral, suplemento informático. Ela teria que ser ou indústria, que ela está comprando uma matéria-prima para sair um produto. Então, é indústria. E a atividade dela, mais ela faz com licitações, quer dizer, ela faz licitações com o tribunal, com a prefeitura e tudo, e eles querem nota de serviço, eles não querem nota de produto. Ela diz que essa metodologia dela é assim, e ela, na realidade, ela fomenta o contrato que ela faz com os órgãos, é o contrato. Então, no contrato, ele loca a máquina, certo? E no caso, fornece, né? O toner, quer dizer, e aí ele só aceita nota fiscal de serviço. Não tem outra forma de trabalhar, a não ser assim. Porque, na realidade, como é uma alocação de máquinas, isso, ela seria até isento, né? Porque aluguel não tem ISS, não tem ICMS. Exato, a maioria da renda dela é isenta de ISS. Locação de imóveis. Locação de, exatamente. Né? Né? De imobilizado. Por isso que ela tem essa receita grande, ele quer permanecer no simples, porque ele não paga ISSQN. Né? Agora, o material que ele está levando para a manutenção dessa máquina, né, que eu falei para ele que era nota de venda, tudo. Inclusive, quando eu peguei ela em março, eu tive aqui, eu coloquei ela, vocês me falaram, mas aí ele não quis. Aí eu fiz um termo de compromisso, ele assinou que ia continuar nessa metodologia, que é serviço, e que ele trabalha com contrato. Quer dizer, loca a máquina e a máquina ele está o fornecimento. Vamos ver o Everaldo aqui, depois eu volto para a Divina. Não, esse assunto eu estou entrando, é outro parecido. Mas não é esse aí, já está decidido, né? Não, a Divina quer falar dele lá ainda. Sobre o assunto? Fala aí, Divina. Tem uma lei antiga no município de Goiânia que fala, quando você loca um bem funcionando, tipo esse daí, que se ele locar a máquina sem o toner, ela não vai funcionar. Tem algo muito antigo, eu não estou lembrado. O Everaldo, parece que uma vez aconteceu um caso desse aí que nós estudamos, mas eu não lembro, faz tempo demais. Lembra, Everaldo? Mais ou menos. Pois é, mas eu vou lembrar. Aí ele loca o serviço. Ele loca o imobilizado. Não, ele está locando aquele bem funcionando. E para ele funcionar, ele tem que estar autônomo. Aí ele paga só a locação. Que o município de Goiânia, alguém falou que locação é permitido tirar nota. Já teve essa questão aqui. Na recibo nota, então tem... Não, foi você, faz tempo. Então, o que tira nota, até que a gente questionou que locação não é prestação de serviço, mas tem algo, tem que olhar, viu, Carlinhos? É porque hoje tudo é codificado. Se você emite uma nota fiscal eletrônica, ela tem o código de locação. Ou é serviço. O que é o serviço prestado? Então, tudo você vai usar o código. Eu sei que emite a nota. Você pode emitir um recibo todo padronizado, com CNPJ, tudo. Porque até a Xerox tem um sistema desse aí, ela faz só locação e ela dá o toner. Eu preciso lembrar. O Everaldo faz muito tempo que eu li isso aí. Foi o caso até a Xerox foi relacionada na época. Deixa eu ver, o Carlos, ela loca a máquina e vende o toner. Não dá o toner. Funcionando. Tem algo, eu não sei, não lembro. Certo. Entre aspas, porque ela fala essa máquina para tirar Xerox. E esse toner que ela põe disponível lá na máquina, ela não tira nota a vender nele. Tira não, que ele é consumo. Tá, pois é. Tá. Eu vou lembrar. Vamos ouvir o Everaldo aqui mais uma vez. Outro assunto é o seguinte, para fim daqueles 360 mil do DIFAL. Peraí, vamos ouvir aqui. Como é que é?
o 360 mil. O negócio da máquina sua aí resolveu? Não resolveu, porque ainda eu quero saber, porque ela com esse faturamento de 3.631.000, ela está fora do Simples ou não? Tá não, fora do Simples Federal não. 4.800. E fora do Simples Estadual. Mas ela não recolhe ICMS. Não tem, mas vai ficar o ICMS? Considera. Hã? Considera receita. Mesmo que ela esteja isenta, considera receita. Mas você vai ter que seguir, mas você vai ficar obrigado às obrigações acessórias de uma empresa que não está extrapolou o sublimite dentro do Cefaz. Do Estado. Se ela tiver venda, ela vai recolher o débito e crédito. Você vai ter que fazer SPED, essas coisas. Mas desde janeiro ou a partir de agora? Desse mês que ela mês seguinte. Então, como ela, no caso, foi o mês 10, então tem que entregar mês 11 agora. Que eu fechei o mês 10 dela hoje, né? E até comuniquei com o empresário que... E ela continua no Simples Federal. Simples Federal. Porque não ultrapassou. Mas agora no Estado, conforme a compra e venda, ela vai recolher o ICMS normal. Correto. Mas a partir débito e crédito. Competência outubro agora. Não, competência em novembro. Não foi em outubro que ela estourou? Foi em outubro. Então, em novembro. Só mais a serviço. Mercadoria, quando existe? Quando? Emite um pouquinho. É tanto que foi emitido em abril uma nota de venda dela. Essa nota de 85 mil de venda. Essa aqui eu formei na época, normal. Ela estava dentro do sublimite, não estava tranquilo. Agora, em outubro, que ela saiu do sublimite, 3.600.000, com o valor de venda. Agora, se ela vender, eu acho que ela vender novembro ou dezembro, que ela... Se comprar e vender, eu vou recolher o ICMS normal. É isso? Isso. Agora, para trás, posso ficar tranquilo. Tranquilo. Não, mas vamos lá. É melhor amanhã ter decidido. Isso, eu te ligo amanhã cedo. Foi em outubro. Me parece que ele tem uma... Não pode passar, me parece, de 4.200, certo? Mas como aqui deu... Mais ou menos mais assim. 20%? Mais 20% a mais. Acho que o sublimite não tem 20%, não. Mas eu acho que... Vamos olhar isso amanhã. Isso, então eu te ligo amanhã para a gente conversar sobre isso. Ok. Ô, Hélio. Tem? Mas ele vai pagar o imposto normal, né? Ou simples? O simples. Então é aquele velho... ele paga na legislação. Ele pega a anterior, a faixa anterior. O sublimite, através do ICMS, eu achava que não tinha isso, não. Não tem. Tá. Ok, zerou. Tá, zerou, então. Zé, você queria falar? Peraí, fala no microfone aí, Júlio. Os 20% é para pedido espontâneo. No caso, ele já ultrapassou, já vai mudar. Agora, se ultrapassar os 20%, já é no mês subsequente. Seria 4.320. Vamos dar uma olhadinha aí. É 4.200, parece. 20% de 3.600. 20% das 720 com 3.600 é isso aí. 4.200, 4.300, sei lá. Mas a pergunta... Quer falar, Geraldo? Peraí. Eu também estou, mas o Hélio lá está informado. O Hélio falou que é 20%, né, velho? Eu quase tenho certeza, não tenho certeza não. Mas o que o cara perguntou foi o seguinte. Ok. Para o fim do default, 360 mil. A pessoa tem duas empresas. É contado as duas empresas e ele administra as duas. É contado as duas empresas ou não? É separada? Por inscrição. Eu vi esse negócio. Por inscrição. Assim. Não, ele tem duas empresas. E administra se uma vender 360 e a outra vender 360, as duas estão isentas do DIFAL. Não, o DIFAL é 360. Por inscrição. Daí eu concordo. Leva lá para o colega lá atrás. Espera só um pouquinho, vamos ouvir o colega lá atrás. Como que é seu nome, colega? Boa noite, Rodolfo. Rodolfo, boa noite. Nessa situação do DIFAL, no caso de uma filial e de uma matriz, seria peraí, Arnaldo. Duas inscrições estaduais, um CNPJ. Seria 2.360 ou apenas um? Filial? Matriz e filial. São duas inscrições estaduais.
Porque, na realidade, eles falaram que é por inscrição. Pois é. Cada um pode ser 360. É por inscrição, então, se for por inscrição, é 360 para cada uma. Certo? É isso mesmo, por cada uma. É. Porque Porque, na realidade, o que é que acontece? O simples que vai exigir o acúmulo, a receita acumulada, através do PG-10. Lá no Estado, não. Você está fazendo o cálculo por inscrição. Então, você vai recolher a guia pelaquela inscrição. Certo? Então, na realidade, é por inscrição mesmo. Então, a filial matriz também vai ser por inscrição. Mas vamos supor assim, que a filial em São Paulo, manda para cá. Conta? Não, aí para efeito de ICMS, ela lá em São Paulo, ela vai recolher o ICMS para São Paulo, a filial. Não, ela mandou para cá, ué. Entra para cá, certo? E ela vem lá para cá com essa transferência entra para fim de pagamento de qual? Não, por quê? Pior que entra, pai. Queria fazer uma pergunta. Espera aí, vamos ver. Perguntar, o seguinte, referente ao livro fiscal de entrada e de inventário, chegou algumas multas essa semana, referente a 2017. O que aconteceu? Eu autentiquei um livro no dia 30, no dia 31 eu autentiquei os restantes. No dia 7 começou a chegar. Não, se você usou dessa forma aí, eles fizeram um auto aleatório. Você cabe defesa e você defende. Porque quando chegou o auto, com data do dia 7, dia 30 e 31, você já tinha autenticado. Já. Então, você previu da espontaneidade. Você autenticou atrasado, porém não notificado e nem autuado. Então, essa multa você não pagará. Mas no auto veio a data do dia 30, só que a notificação veio no dia 7. O que aconteceu? É a ciência, né? Não, se você tomou conhecimento dia 7 e autenticou dia 30, não se fala em multa. Não se fala, então? Mas você vai ter que entrar com a defesa administrativa e anexar a prova que você autenticou o livro no dia 30 e 31 e que a notificação só chegou dia 7. Tomar cuidado, se você tiver DTE e alguém abriu o DTE na data dia 30. Tem esse detalhe também. Não, mas o que acontece? Foi aberto o DTE na data que chegou a notificação no e-mail, que foi no dia 7. Dia 7. Então, melhor ainda, professor. Então, cabe recurso aí, então? Cabe recurso. Você tem certeza, né? Isso que a Divina falou é muito importante. Se você abrir o e-mail lá, o DTE, antes do dia 30, aí talvez você... Por exemplo, chegou uma notificação hoje no e-mail de um livro autenticado no dia 31 de outubro. Não, então você vai entrar com a defesa administrativa, anexando a prova da autenticação anterior à notificação ou auto, e vai ser julgado lá e você provavelmente não Respostas normalmente são positivas. Da espontaneidade? Você podia ir amanhã lá no conselho, às 11 horas, você usar os de infrações, às vezes tem uma decisão lá que, entendeu? Vamos conversar. Vai ter uma reunião 11 horas no CRC amanhã, justamente o pessoal, todos que sofreram essa penalidade, para discutir, para ver se tem uma saída. E o pessoal está lá? É só para te ilustrar, eu conversei com o Éder, e o Eli também. Eu tenho uma empresa que eu abri ela em julho de 2018. O nosso amigo lá que fez essas autuações lá, autuou ela de 2013 para cá. Deu auto de R$26 mil. Aí eu fui lá conversar com esse digníssimo senhor que fez esse auto de infração. O bicho parece que é meio doido mesmo, sabe? E aí não tem conversa com ele. Ele disse que ele está fazendo um serviço dele e tal. Eu falei, mas devia ter um filtro aí. Se eu está fazendo uma coisa dessa, prejuízo para o Estado, vou ter que fazer defesa e tudo e tal. Aí eu falei, não, então você fala com o delegado. Fui falar com o delegado. Infelizmente, moço, o auto de infração só vai ser anulado. Faz uma defesa simples e tal, e tal, tal. E apresenta no CAT, porque aí vai ser cancelado, porque está evidente aí e tal, tal. Mas, infelizmente, o auto de infração
para você contestar ele só aplicando a defesa, né? Aí, em primeira instância, nós, contadores, podemos atuar, mas já em segunda instância, só advogado. Né? Então, só para você ver que não tem critério para fazer isso, certo? Outro detalhe, tem que observar a data aí dessa notificação desse auto para poder fazer a defesa. Hein? Na realidade, se amanhã na reunião se der muitos exemplos desse aí, que o auto está depois da autenticação, é sinal que eles não têm filtro nenhum. E, na realidade, eles erraram e quer que você ainda faz o resserviço de justificar o erro deles. Né? Quer dizer, então, acho que deveria, pelo menos, ser complacente de falar, nesse caso aí, vocês trazem aqui, não vão rasgar esse auto e pronto. Né? Agora não, você tem que passar pelo CAT, esperar julgamento, e se sua empresa precisar de uma certidão, vai sair certidão positiva com efeito negativo, vai ter uma série de aborrecimentos, fora o trabalho que dá uma defesa, né? Realmente, tá? Eu perguntar, vai ter um representante do Estado lá no CIC? Diz que foi convidado, mas não sabe se vai aparecer, mas pelo menos... Fábio, vê para nós aí, aquele caso que eu solicitei. Questão da transferência? Bem, pessoal, a questão do DIFAL, né, saiu o decreto 904, foi que iniciou o DIFAL, e lá fala que nas aquisições de mercadoria. E na época eu questionei o superintendente se transferência vai incidir o DIFAL, né? Ficou de dar a resposta sim ou não, tal. E depois eles soltaram a nova versão do manual sobre o DIFAL no site da Cefaz, e lá nesse manual tem uma pergunta e resposta, onde está assim: é devido o DIFAL nas operações interestaduais de transferência entre estabelecimentos? Resposta: sim, com fundamento no artigo 12, inciso 1, e artigo 13, parágrafo 3º, inciso 2, ambos da Lei Complementar 97/96, que é a Lei Candir. Né? Então, lá no artigo 12 fala: considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Eu entendo que a Lei Candir, quando tratou isso aqui, tratou do ICMS na transmissão de mercadoria, né? Pois é, mas... Agora, eles estão arguindo isso aqui. Eu entendo que o próprio DIFAL da aquisição de mercadoria nacional, ele é incondicional. Viu, Fábio? Minha posição é essa. Mas aqui, agora, o entendimento da Cefaz é que transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro, interestadual, tem DIFAL. A Lei Candir, ela já previa o DIFAL, mas não era nem DIFAL, era diferencial de alíquota. Mas nas na transferência de imobilizado. Na transferência de imobilizado sempre teve. Porque não era um bem. Agora, esse DIFAL que eles criaram aí foi do Estado de Goiás que criou esse, e muitos outros que criaram um DIFAL sobre a revenda. Agora, se eu sou uma empresa normal, e a transferência vem para mim revender, eu não tenho DIFAL. Não, mas esse DIFAL... Pois esse DIFAL é porque é um DIFAL... Ele foi criado na Lei Complementar 123. Ele está lá na Lei Complementar 123. Correto. Pode falar. Geraldo. Mesmo você sendo uma empresa normal, você vai pagar o diferencial de alíquota, porque você vai aproveitar um crédito menor. Então, na apuração do seu ICMS, vai ter... nacional. Por isso que eu estou falando. Não, na empresa normal que ele está falando lá. Empresa normal não tem ele citou o diferencial de alíquota, porque eu recolho na apuração. Exatamente, né? Mas tem o diferencial, só que ele está embutido na apuração. Correto. Agora, eu entendo que a transferência, agora voltando para a empresa do Simples Nacional, tem. Por quê? É uma mercadoria que ela saiu de lá com 7, ela vem para cá, ela vai ter que ter diferencial de alíquota, mesma coisa de uma compra. Não, o que eu estou falando, para efeito do Simples, esse DIFAL novo, realmente tem, porque ela está comprando. E toda compra interestadual tem. Transferência. Não, em questão social, é justo. Tem a lei complementar? Tem. Mas a lei complementar 123... eu entendo que ela não está vendo o que está na Constituição, que você tem que dar o tratamento diferenciado para a empresa de Simples Nacional. É uma lei para o Simples Nacional, mas que está punindo a empresa de Simples Nacional. Não, eu concordo plenamente com você, Fábio, que o DIFAL para as empresas de Simples Nacional é inconstitucional. Agora,
Pelo decreto, sim. Então tem na aquisição e tem na transferência. Mas que eu acho como diz, uma vergonha esse default para a empresa nacional, tranquilo. Eu só coloquei para esclarecer isso, que o entendimento do Estado é que na aquisição interestadual, na transferência interestadual, tem o default. Fala aí, Zé Baldo. Voltando ao caso de filial, eu não tenho, mas eu analiso o seguinte: onde é que o Estado vai pegar para ver se a empresa faturou mais de 360 mil? É lá no Simples. No RBT 12 lá, né? Hã? No RBT 12 do DAS lá. Do DAS. Então, ele vai pegar por estabelecimento ou por raiz do CNPJ? Estabelecimento. E aí, então, nós temos que pensar bem. Duas empresas, matriz e filial, se cada um faturar 360 mil, ou a empresa raiz. Então, é muito sério a gente falar isso aqui. Mas lá no PG10 tem o faturamento de cada CNPJ raiz. Né? Tem o 01, 02. Tem lá, você discrimina esse é meu pensamento. É o que o Zé Val está falando. Então, eu posso ter duas filiais aqui, aí eu chego, em vez de comprar para uma só, né? Comprar as duas, né? Depois transfiro para outra, pronto. Como? Explica, Zé Val. Eu tenho matriz e filial. Eu compro, por exemplo... Compra o nome da matriz. 30 mil por mês. Eu vou comprar 30 mil na matriz e 30 mil na filial. Correto? Sendo que o normal é eu comprar tudo pela filial. Então, aí, vai ter esses problemas aí. Certo? Você vai dividir as compras... Correto? Porque se ele comprar só pela matriz, ele vai pagar o default. Na transferência, ele paga o default, então é bitributação. Mas aí é por isso que eu estou dizendo que aí ele vai pulverizar as suas compras. Então nós temos que fazer essa análise. Vai planejar as compras, né? Exatamente. Antes de falar assim, não vai pagar, eu acho que é muito sério e muito pesado a gente falar isso aqui. Ok. Para quem acho que ouviu, quem mexe com muito registro de firma aí, o Senado aprovou um decreto mas vai passar pela Câmara dos Deputados ainda, que é a EIRELI. A EIRELI vai ser capital à vontade, não vai ser fixado mais a 100 salários mínimos, e você pode constituir várias EIRELI no seu nome. Ok? Então, não sei como é que vai virar essa... O capital, tudo bem, né? Agora, você constituir N EIRELIs no seu nome, não sei. Virou bagunça. Mas depende dos deputados, a Câmara dos Deputados aprovar ainda, né? Tem muitas pessoas que querem abrir empresa e colocam o nome de terceiro. Ok. Júlio, eu tenho uma pauta aqui, mas você disse que queria uma pergunta aí, uma pauta? Microfone aqui. Depois eu falo do Arnon aqui, mais outro aqui. Eu gosto de ver aqui que reúne cérebros muito maravilhosos. A dúvida é que eu estou com preguiça de dar uma lida na lei trabalhista da doméstica, e eu gostaria de saber se ela tem direito àquela proporcionalidade de 3 dias por ano, e se passar de 15, ainda 13ª e a férias proporcional na rescisão. Fala aí, Ronan. Ailon. Espera aí, tem pergunta aqui. Quem vai perguntar? Fala, depois nós perguntamos. Geraldo. Eu não prestei atenção na pergunta aqui, eu estava outra. Veia daí, fala para nós. Eu também. Vamos repetir a pergunta lá, então. Difícil, né, João? Não senta, né, João? Eu perguntei se a empregada doméstica, na rescisão contratual,
se ela tem direito daquela proporcionalidade dos 3 dias a cada ano. E se passar dos 15 dias, que ela tem muitos anos de casa, você ainda gera ainda um proporcional de 1/12 do 13º e férias. Sim. Sim. Não houve alteração nesse caso. Tem. O aviso continua proporcional a 3 dias por ano, certo? E o cálculo da proporcionalidade dessa terceira e férias acima de 15 dias. Eu digo para você, Dirceu, que a empregada doméstica... Desculpa, Júlio. A empregada doméstica ela é a sua legislação própria. E lá na legislação da doméstica não está dizendo que ela tem 3 dias por ano completado da empresa, certo? Ronan, mas essa lei que faz da profissionalidade, ela é desse tamanhozinho, né? E ela não falou lá, que a empregada doméstica, então ela foi a interpretação é mesmo. Ela fala trabalhador, então, né? Ela fala, o empregado que tiver mais de ela uma empregada, então... Mas regido pela CLT. Não, na CLT não fala em 3 dias. Ela é incapaz de Ok, então isso aí eu passo batido aqui. 3 dias para mim, fazia parte. Né? Resumindo, eu vou embora para casa com a mesma dúvida. Não, vai acho que perguntar mais. Não, mas Não, porque a legislação da doméstica, eu concordo com o Renan, ela não especifica isso. E se eu registrei ela com a lei da doméstica, eu tenho que obedecer ela fielmente. Mas lá não fala nada, né? E a outra fala que é empregado, não fala se é empregado doméstico, se é empregado disso, daquilo. É empregado. Aí o Fábio achou. A Lei Complementar 150, lá no artigo 23, parágrafo 1º, parágrafo 2º, fala: ao aviso prévio devido ao empregado, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado. A não ser que fala aí. Para o mesmo empregador, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. A Lei Complementar 150, ela dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico. Pronto. E a proporcionalidade do 13º aí, mesma coisa também. 13º, o que é que tem? A proporcionalidade de dias trabalhados para receber o 13º acima de 15, acima de 14, né? Porque 15 já... Vou ver se tem isso aqui, peraí. Coisa. Então, você pensou que ia ficar sem os 3 dias, mas não ficou, não. Você vai ter que pagar. Pois é. Então tá certo. Vamos. Arnon, o que é o advogado aí? Eu estou começando a contabilizar para meus advogados, e aí eu peguei o contrato dele, eu até achei questão assim, né? Sempre na vida, todo dia tem jeito de você pegar uma nova experiência, né? Eu peguei e estou olhando o contrato do cara lá, só vi um carimbinho do OAB lá, falei, uai, uma etiquetinha, né? Carimbo. Eu não achei nada da junta, né? Mas o cara falou para mim, não, é porque a OAB tem a prerrogativa de registro próprio, né? Aí eu falei, mas o CRC também tinha que ter, então, a empresa de contabilidade registro só na CRC, né? Mas nós não temos esse cacife, né? É por isso, né? Não, porque dizem que isso aí, o contrato, a elaboração de contrato, é serviço exclusivo de advogado. E nós, contadores, é um nicho que nós pegamos e dominamos. Não, repete aí, não é um lixo? Um nicho. Ah, não, porque nicho é aquele trem que tem. Não é nicho. Não, mas eu fiz de propósito, é para rir, tem que descontrair, né? Não, é lógico. Beleza. Fala, Rodolfo. Só para complementar aqui. Aqui a lei complementar aqui. Só para complementar aqui o dele aqui. Vamos ver lá se você volta nele aí. Bem, você pediu o 13º, né? E férias, se possível. Então vamos para férias. Lá no artigo 17 da Lei Complementar 150. Na cessação de contrato, o empregado, desde que não tenha sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Aí. Você falou desde que não seja justa causa ou... desde que não seja justa causa. Desde que não tenha sido demitido por justa causa. Não, foi sem justa. Acabou. Vamos falar aí só para complementar aqui do advogado aqui, a historinha de hoje, que eu estava na reunião da perícia e os advogados lá falaram que eles conseguem identificar quando os contratos são realizados por contadores. Não são todos. Ele poderia fazer exceção, né? Gente,
Uma boa semana a todos. E terça-feira nós estamos aí para falar do E-Social.